Olá! Por que existem tantas desigualdades no mundo? Por que umas pessoas nascem tão ricas, outras na extrema pobreza? Algumas pessoas lutam e conseguem vencer. Outras lutam bastante e não mudam a própria realidade. Seria castigo de Deus ou oportunidade de elevação espiritual? É esse o tema do Espaço Espírita dessa manhã, a igualdade. Participe conosco. Para falar sobre o tema igualdade, estamos recebendo com muita alegria mais uma vez aqui nos nossos estudos o professor, conferencista espírita Eurico Alarcão. Bom dia, Eurico. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Eurico, o mundo se caracteriza pela desigualdade. Como é que a gente consegue ver igualdade diante de tanta desigualdade? Parece que Deus fez um mundo tão conturbado. Haveria uma lógica nisso? Primeiro a gente tem que compreender que as desigualdades existentes não são obras de Deus, e sim de nós homens, que ainda não aprendemos a distribuir, a conviver com igualdades, ou respeitar as desigualdades. O que nós podemos observar, e os Espíritos nos deixam de forma bastante clara a compreensão de que Deus é Pai de todos nós. Todos nós perante Deus somos iguais, e é por isso que vem aquela observação que o sol nasce para todos, né? Então somos todos iguais perante Deus, os nossos direitos. Agora, nossos encargos e as nossas responsabilidades se diferenciam. Mas essa lógica divina torna-se muitas vezes incompreensível para muita gente. Algumas pessoas nascem com deficiência física, outras nos bolsões de miséria, outras extremamente ricas. Onde há igualdade nisso, Eurico? E muitas das vezes aqueles que não compreendem fazem julgamento da justiça de Deus. Até dizendo que Deus não existe. Exatamente. Né? O que nós temos que observar é que o processo de crescimento espiritual e moral de todos nós, porque nós somos espíritos. Agora, para que esse crescimento aconteça, nós temos que passar por desafios e por experiências que normalmente nós chamamos de problemas ou não as aceitamos. Ora, se todos nós fôssemos iguais em termos materiais, de vivência material, não haveria experiências a serem cumpridas. Então, em determinado momento, eu, espírito, necessito de passar pela experiência da carência material ou da pobreza, para que eu aprimore a minha aceitação às situações, para que eu possa valorizar os bens materiais como devem ser valorizados. Então, eu virei para a vida material, eu, espírito, utilizando o corpo e o ambiente em que favoreça essa experiência da carência material. Assim, da mesma forma, com a riqueza, passarei por essa experiência também no processo da reencarnação. Então, quando nós compreendemos que somos espíritos e que a nossa vida não se prende apenas a essa realidade material que hoje nos encontramos. Se a gente tiver uma visão puramente material, a gente não vê lógica. Não vê lógica e se perde, né? Porque não vamos encontrar nenhuma resposta e viveremos, entre aspas, com essa interrogação. E insatisfeito. Insatisfeito, sim, reagindo e julgando e cobrando, né? E sem ter de buscar a beleza da oportunidade, porque a experiência é que nos faz crescer. Eurico, mas existem pessoas que têm facilidade para tudo. Desde cedo, mesmo nascendo num ambiente difícil, consegue estudar, logo progride, arruma um emprego. Tem pessoa que luta uma vida inteira e é a mesma dificuldade, parece que não passa daquilo que está ali ao seu redor.
É difícil entender uma igualdade nesse sentido, não? Se nós tivermos apenas a visão material. Muitas das vezes aquele que não consegue, que vive na dificuldade material, mesmo que todos os esforços durante toda a vida, ele pode estar enriquecendo o lado espiritual, certo? O verdadeiro lado de vida seu, de outros valores que não as questões da matéria. E muitos que passam sem problemas, entre aspas, materiais, né? Passam a vida toda, de uma certa forma, folgado, né? Ele pode estar perdendo tempo ou assumindo compromisso. Não que isso seja uma regra geral, né? Mas o que pode se observar é que talvez as dificuldades sejam mais salutares do que as facilidades. Em relação ao Chico, você falando do Chico, me lembrou uma frase dele, falando exatamente sobre desigualdade social. Ele diz que a maior prova concreta da reencarnação é a desigualdade social. Exatamente por causa dessa permuta de posição. Numa vida você ocupa a posição, em outra você precisa mudar a sua condição, às vezes social e econômica, para ter a experiência ou da riqueza ou da pobreza. É uma realidade, não é, Eurico? Com certeza. Segundo os Espíritos nos orientam, que nós só conseguiremos atingir o estágio da evolução plena e maior ao passarmos por todas as experiências, para que a gente possa aprender a julgar, aprender a compreender as dores dos outros. Então nós passamos por todos os tipos de experiência nessa inevitável processo de evolução, caminhada de evolução. E sendo assim, teremos que passar também por todas essas etapas. Pense nisso. Onde está escrita a lei da igualdade? Na criação do Pai Celestial, válida para todos os seus filhos. O Livro dos Espíritos a expõe e estuda na relação das 11 leis morais que regem o universo. A lei da igualdade estabelece que todos os homens são iguais perante Deus. Quando o homem diz, o sol brilha para todos, não imagina a grande verdade que está proferindo. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus não deu a ninguém superioridade natural no nascimento ou na morte. Todos são o que construíram moralmente. Porque os homens não têm a mesma aptidão? Porque Deus cria os espíritos iguais, mas livres para escolher o próprio caminho. Os mais vividos, os mais antigos, já tiveram maior experiência e, portanto, erram menos e assim avançam mais. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência divina, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro realiza. Assim todos têm seu papel útil na criação. Já as desigualdades sociais são obra do homem e não de Deus. Porque Deus deu a uns riquezas e poder e a outros miséria. Para provar cada um de maneira diferente, numa reencarnação serão ricos, em outra pobres. Aliás, a doutrina espírita ensina que os próprios espíritos, antes da nova experiência na Terra, frequentemente escolhem suas provas. A beleza da vida é ver a igualdade diante de tanta desigualdade.